Merdas, take 1. Já bate a claquete falando merda, senão... Fala, sócios! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Consignado e depois de tanto tempo, né, Will? Porra, estamos aqui... Sem gravar, né? Sem gravar, sem nada. Estamos aqui hoje para falar de um assunto e um tema que pelo menos eu acho que nós vamos rir hoje, pelo vai menos. Vai dar pra dar bastante risada. Vamos puxar na memória aqui todos os erros, coisas erradas, todas as... Marcão, edita aí depois pra nós, por favor, porque não pode palavrão. Tudo que deu errado ou as coisas erradas que a gente já fez, a gente vai compartilhar com você agora, a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Vocês devem estar sentindo falta do Dan aqui, né? Devido a essa distância, a gente tá aqui na região do ABC, capital aqui em São Paulo, pra quem não é de São Paulo. E ele é do litoral, então é muito longe a distância pra ele estar aqui. E aí tem algumas coisas entre sair de lá e vir pra cá, porque o isolamento, Dan, tem que tomar cuidado aí que ele já teve um problema pulmonar, né? Então a gente falou, Dan, fica aí que a gente faz por você. Depois você faz um vídeo aí, passa a dica de onde você estiver pra galera toda. Você não vai ficar sem gravar, mas hoje só tá nós dois por causa disso aí. Já passou o álcool gel? Passar um pouco aqui agora. Passa aí, porque... Vamos manter na distância. Não, vamos falar que o Covid... Passar um álcool aqui na mão. Nós trouxemos, né? Isso é... E o importante, além de passar o álcool por fora, passar por dentro também, viu? Vamos tomar um gole aqui. É verdade. A alma, né? Precisa... Sócios, é isso mesmo que você acabou de ouvir antes da vinheta, que a gente vem dividir hoje com vocês um monte de cagada que a gente fez. Exatamente isso. Me desculpe o termo, mas é um monte de cagada. Coisas que a gente fez lá que não deu certo. E por não ter uma pessoa que ficasse, sabe, do nosso lado, a maioria das pessoas chamam aí de mentor, né? Eu não gosto muito dessa palavra aí, mas dizem o meu mentor. A gente não teve mentor. A gente teve ideias e a gente fazia. Que dava certo, continuava, e que dava errado, a gente pagava o preço, né? É verdade. Então, é o seguinte, eu vou pedir pra você hoje, em vez de pegar um papel e uma caneta, pega aqueles cadernos de 500 folhas e caneta, pra você conseguir anotar tudo que a gente vai falar aqui, porque a gente tá há quanto tempo já, Will? 10 anos, mais ou menos, né? Tipo, não vamos falar também muito abertamente pra não achar que a gente já é senhor de idade, né? Então, ó, tem muito erro, muita coisa que você provavelmente faça aí na sua empresa e a gente vai tratar a partir de agora pra te mostrar, certo? É mais um bate-papo, né? Exatamente. A gente nem combinou nada o que vai falar nada. E que conforme a gente Nós vamos aqui na nossa conversa e aí a gente vai lembrando e aí você vai vendo o que pra você, o que toca aí, o que tá acontecendo com você hoje. A primeira que me veio na cabeça, Will, foi quando lá no começo a gente tinha a nossa primeira loja lá em São Bernardo e acho que a pessoa que tinha ajudado a gente lá no começo, ela deu uma loja em Santo André, né? Pra quem não sabe, São Bernardo e Santo André são cidades muito próximas, então, tipo, coisa de... É vizinho, né? 15 minutos, 20 minutos de carro, você tá lá. E aí, a gente tinha um ponto em Santo André, ele ofereceu São Bernardo e beleza. Então tinha duas cidades, legal, porque você conseguia atender as duas. Só que aí a gente teve a primeira brilhante ideia, né, da nossa carreira. A maravilhosa ideia de ter duas lojas em menos de 2 km de distância. Isso porque a gente era em 3, era eu, dois e uma outra pessoa. A gente falou, a gente é em 3, a gente já tem 2 lojas, então vamos ter 3, cada um cuida de uma e dá tudo certo. Aí tinha, sei lá, 10 funcionários e 3 lojas. Tipo assim, uma pra cada 3. Só que, que faz sentido ter uma loja a 2 km de uma outra que você já tá ali, né? Então o primeiro erro é esse. De repente tem gente que tem loja dentro da mesma cidade e a gente fala, não, vamos colocar na loja de rua, do lado do INSS, né? Porque vai como se fosse o McDonald's. E aí, o que aconteceu? Fechamos quantos clientes que passavam do INSS? Acho que um. Nossa. Então foi assim, um aumento de custo, né? O aluguel aumentou, a dor de cabeça aumentou, porque era mais um ponto para administrar, custo fixo aumentou. Exatamente, o nosso contato, como a gente estava no mesmo lugar, nosso contato diminuiu, porque há anos atrás não tinha todo esse negócio, e aquele negócio, se você usa planilha Excel, hoje, você vai ter esse problema. Se você ainda até usa um sistema, você vai ter, talvez tenha um problema menor, só que o grande negócio aqui é você ter 2 lojas para atender a mesma coisa, mesma região, mesmo problema. Para que ter 2 aluguéis? Para que ter 2 contas de luz, né? Para que
internet você vai ter que ter duas, vai ter que ficar visitando, assim, se você não... Se é um só, você também não pode estar nas duas lojas ao mesmo tempo, você vai perder tempo na rua, é uma série de coisas que não vale a pena. Exato. Na mesma região, próximo, a gente fez isso só por quantidade, a gente achava que, peraí, uma loja tá vendendo 1 milhão. Se a gente tiver duas lojas, é 2 milhões. E 3 lojas, então são 3 milhões. Lembra aquela primeira vez que a gente tava numa sala da Marechal e aí a gente quis aumentar a equipe, aí contratou, não dá pra falar nome agora, né, mas veio a sala de frente que era do advogado, lá né? de São Paulo, lá do outro lado do... E aí, o que aconteceu? Você que tá vendo a gente aí, a gente não tinha, era nós 3 que vendíamos e tal, tinha 2 pessoas ali, aí de repente a gente, não, agora vamos aumentar. O que acontece? Segundo o erro que nós vamos falar, contratar de uma vez uma baciada enorme de gente. Colocamos, baciada no nosso caso ali eram 6. Aí nós colocamos 6 pessoas numa salinha ali, então se nós 3 estamos fazendo isso, de repente se a gente colocar mais 6, o negócio vai rolar e o negócio vai dar certo. Porque a gente vendia bem pra caramba, então a gente falou, olha, é só a gente ensinar o que a gente sabe. Vamos contratar 6, esses 6 vão fazer a mesma coisa que a gente faz. Se a gente tá ganhando tanto só nosso, imagina vezes 6. As contas batiam, tudo fechava. Aqui, ó, no papel, né? No papel era lindo, no papel você colocava lá e falava, nossa, vai dar tudo certo. Primeiro que eles não vão pensar igual a gente, o negócio era nosso, então a gente ia, trabalhar de sábado e domingo, à noite, feriado, e eles não. Outra coisa, você tem que pensar que ninguém vai ter a mesma pegada, o mesmo raciocínio que você e aprende fácil. Até eles começarem a aprender, já tinha entrado 6 vale transporte, 6 salário, a luz aumentou, mais computador. Foi só desespero depois que a gente viu a cagada que a gente fez. E aí é o que a gente fala hoje. É importantíssimo que você entenda o seguinte: para você crescer, primeiro você tem que olhar dentro de casa. Existe um caminho natural para as coisas, pelo menos que a gente acredita. Você vendedor, se você não tem muito capital para formar seu negócio, primeiro você tem que vender sozinho. Então venda você, porque aí você vai ter conhecimento do mercado e você vai conseguir passar isso para outras pessoas. Depois, em vez de você contratar 10 de uma vez, você não está preparado ainda para gerir 10 pessoas, coloca 1 ou 2 no máximo e espera essa uma pessoa ou 2 pessoas começarem a dar resultado de verdade. Elas começarem a gerarem uma comissão que gera lucro para a empresa e aí você começar essas pessoas ganharem dinheiro, elas terem sucesso no consignado, porque aí sim você está preparado para ter mais outras pessoas. Mais 10 de uma vez? É difícil. Então, não adianta, uma coisa, o tamanho, não adianta querer crescer na hora que você quer. Porque é fácil, você vai lá, contrata 20 pessoas de uma vez. Nossa, minha empresa aqui tem 20 pessoas. Nossa, olha, a estrutura é maravilhosa e tal. Mas as 20 pessoas você pega lá, tem 15 que não batem meta, que é um peso, e 5 que levam a empresa nas costas. Entende? Então, isso é um erro que a gente cometeu lá atrás, a gente foi contratar e, cara, foi quando a gente passou o maior perrengue da nossa vida, que foi... Me veio outro erro o na saquezinho, cabeça. né, de 150 reais. Isso aí Nossa, precisa falar também. Pra Só pra quem não sabe a nossa história, teve uma época, nessa época aí, logo depois que a gente viu que, puta, a corda já tava no pescoço, cada um, eram 3 sócios, era eu, o William e o Renan na época, cada um pegava 150 reais, a gente falou assim, escolhe uma conta pra pagar, lembra? A conta era o carro, né, porque... Esse é outro problema depois que nós vamos falar pra você que tá começando. Mas, assim, primeira conta é o carro. Comprou então paga o carro, então cada um paga o seu carro, beleza. Fora isso, a gente tinha 150 reais pra passar o fim de semana inteiro e a semana. Então foi quando nós levamos marmita, foi quando a gente não tinha de onde tirar, era 150 pra passar o fim de semana. Se você gastasse ele, pô, tô querendo tomar um sorvete na padaria, legal, gastou 6, só sobrou, naquele dia ali sobrou 10 reais pra você passar o final do dia. Então, foi um perrengue gigantesco que começou exatamente nessa hora. Sobre contratação ainda, esse erro foi de a gente contratar de baseada, só que a gente também vacilou uma outra vez, porque assim, com tudo isso acontecendo, uma hora a gente acertou também, né? Então a gente tinha uma equipe enxuta,
tinha lá aquelas espinhas de peixe grandona assim, com um monte de gente boa, até a gente tinha acertado vendendo. Só que aí a gente parou de ir atrás de pessoas porque achava já que tava tudo certo, né? Todo mundo tá lindo aqui, Tá vendendo, todo mundo ganhando dinheiro, vai estar todo mundo feliz, né? Quando você perde uma dessas pessoas boas, você não tem ali uma pessoa para substituir. Como se fosse um time de futebol. Você tem os titulares ali jogando, mas se alguém se machucar, você não tem ninguém para chamar. Até você pegar currículo, ter pessoa para ligar, para selecionar, para fazer alguma coisa, para trazer e completar aquela pessoa que saiu, aquela vaga, já era, ficou para trás. Então, precisa, sabe, sempre... tô com a minha equipe enxuta, não tenho mais onde pôr. Ótimo. Pega currículo, se inscreve nesses sites aí que a pessoa vai lá e se cadastra, vai juntando ali, mesmo que, sei lá, você pegou, mas você vai ligar para a pessoa daqui 6 meses. A pessoa pode até estar empregada, estar em outra financeira. Mas você tá ali recrutando, você tá ali pegando informação para quando precisasse ter. A gente não tinha. É sempre melhor o copo cheio do que o copo vazio, né? Então, né, você só vê aqui, ó, o copo tá vazio aqui. A gente tava com sede agora tá mais triste do que quando tava cheio. Então, para você é a mesma coisa. Sempre você tem que ter gente para você não contratar no desespero. Certo? Esse é o problema, porque aí você quer contratar para substituir e vai acabar colocando gente que não, talvez você dê sorte e até acerte, mas a grande maioria das vezes você vai colocar gente ali que não está preparado. Você faz um desespero, aí você contrata mal. Exatamente. Porque você precisa repor e quando você pega uma pessoa e senta lá do outro lado e fala, ei, o que você quer? Nossa, eu quero crescimento, eu quero isso, eu estou disposto, eu já trabalhei em outra financeira, eu vendia tanto. Aí você contrata. Aí você coloca lá, quando você vai ver... e aí quando você vendia 150 mil, aí eu falo assim, imagina, que quem em sã consciência vai chegar pra você, dono de empresa, você perguntar pra ela, quanto você vendia? Ela, 20. Ela vai falar que vendia 200, é lógico que vai falar que ela quer um emprego. Então não adianta cair nessa porque... É o conto do vigário. Exatamente, então tenha sempre em mente, se você tem uma equipe, mesmo que tá legal, que tá redondo, continua sempre... vendo o currículo, vendo essas coisas para o copo nunca esvaziar, para ele estar sempre cheio. Para você que está começando agora, e eu tinha comentado há um pouquinho antes, nunca repita, se você quer ter uma empresa e quer já não perder tempo de ficar corrigindo problema e corrigindo besteira que você fez, não me inventa de pegar o dinheiro da empresa e achar que o dinheiro da empresa é seu. Esse é o auge, cara. Esse aí acho que foi o primeiro problema. Eu acho que talvez tenha o que a gente mais demorou para conseguir pagar. Mas assim, a gente começou a empresa, você que está começando, vê se está acontecendo isso com você. Não sei se você tem sócio, se você não tem, não importa. Mas a gente fez o que no começo? Bom, como a grande maioria aí começa, eu acredito que nem todo mundo aí está nadando no dinheiro. A gente começou sem nada, a gente começou com um empréstimo do Voduil, para você ter ideia. Foi o nosso primeiro cliente e o dinheiro que a gente tinha para comprar as coisas. Então a gente não tinha capital para investir e tudo mais. O que aconteceu? A gente, seguinte, primeiro a ideia toda eram 3 sócios, porque com 3 você divide a cagada, né? Se der tudo errado, em 3 eu vou sofrer menos que com 1. Então olhou nós 3, que nós éramos funcionários de uma empresa. Pegou os 3 e falou, galera, é o seguinte, vamos montar, a gente sabe vender, então vamos fazer, fizemos. Aí beleza, abrimos a Promosig. E aí em um determinado momento, quando nós estávamos nós 3, a gente não tinha dinheiro, a gente acabou fazendo o quê? Olha, 2 mil é despesa, tá aqui 2 mil para cada um, você é responsável por vender, eu sou, o William é. Então, o que a gente tinha que vender? O que a gente tinha que fazer? Vender. E tinha que dar os 2 mil lá pra gente não ter prejuízo e não tirar nada do bolso. O que aconteceu? Começamos a vender. Então, naquela época tinha uma comissão maior, né? E a gente começou a vender. Cara, eu consegui comissionar bem, o Will ganhou comissão boa, gerou comissão boa, o Renan também. O que aconteceu? Sei lá, nós fizemos um capital ao todo de, sei lá, 18 mil. Ou seja, 6 mil para cada um. Aí o que a gente tinha que fazer? 2 mil para pagar a dívida e um cara em sã consciência, um dono de empresa maduro, né? Um cara que pelo menos ouviu o Clube do Consignado antes, né? A gente não tinha o Clube do Consignado, não tinha... Era tudo naquele não chute. O que a gente fez? Era para pegar uma parte para a empresa e tirar um salário para nós. Olha, o salário baixo, porque nós estamos começando, e o restante investir na empresa. O que
o que nós fizemos? As 3 mulas fez. O que as 3 mulas fizeram? 2 contos, então peraí, ó. Aqui os seus 2, daqui os seus 2, os 2, ó, pagamos as contas. O que sobrou? Então, tudo que queria fazer que nunca pôde na vida, parece que ali era hora de fazer. Exatamente. Então, porque a gente não era acostumado, né, a ver dinheiro na conta. Então, quando a gente viu, é aquele negócio que eu já falo pra você. Talvez se você estiver começando agora e estiver começando certo, que na nossa opinião começa você primeiro, que isso a gente fez de certo, então a gente começou sem querer contratar ninguém, você vai começar a ganhar mais do que o que você estava recebendo. Se você era funcionário e abriu a sua, ou você estava em algum mercado, se você fizer e vender direito, você vai ganhar provavelmente mais dinheiro e você vai começar a ver. Só que você tem que saber, o dinheiro não perdoa, né? Exatamente. Então, você tem que saber exatamente o que você vai fazer com ele. E o que a gente quer alertar nessa cagada é que a gente pegava o dinheiro e achava que o dinheiro era nosso, pessoa física. O dinheiro não era do Douglas, do William e do Renan, o dinheiro era da Promosig, o dinheiro é do Clube do Consignado, o dinheiro é da sua empresa, não é seu. Você é mesmo dono, você é um funcionário da sua empresa, né? Então a gente dá risada aqui, mas falando sério, você é um funcionário da sua empresa. Então, se você está começando agora, ou se você está com problema, ou se você já tem uma empresa e faz assim, tenho 20 mil de despesa, aí eu gero 30 e pego 10 para mim. É a mesma coisa, dá o mesmo problema, dá o mesma coisa. Além de pegar os 10 pra mim, a gente fez o seguinte: porra, mano, isso aqui dá dinheiro, vamos comprar um carro. Aí compramos um carro. Só que o carro não foi à vista, foi em 60 meses. Como você assume uma dívida de 60 meses, começou o negócio agora e não sabe o que vai ser. E a gente não tinha planejamento, então a gente achou que o quê? A gente vende, então daqui 5 anos nós vamos continuar vendendo a mesma coisa, o mercado não oscila, não acontece nada. O mercado oscila, você tem que ter planejamento, principalmente consignado. O seu planejamento, por mais que ele seja, você se prepare para um longo prazo, o mercado oscila demais. Então você tem que ter lógico, saber onde você quer chegar, mas você tem que rápido, de repente mudar e se adaptar a uma nova situação, a um novo problema ou alguma mudança que tenha. Então não dava para fazer isso. Então, o que você puder, o grande problema do consignado é que as pessoas fazem exatamente essa cagada que nós fizemos, de pegar e eu quero um carro, aí eu quero o carro na hora que eu quero. Aí eu não tinha os 30 mil do carro na época. O que a gente fez? Não, vamos parcelar porque 30 eu não tenho, mas 900 por mês a gente consegue, porque a gente vai vender. E aí a gente não entende que daqui a um ano a gente vai querer, sei lá, fazer outra coisa da empresa. Sorte nossa que compramos um carro, né? Imagina se comprou uma casa, um apartamento. 30 anos de financiamento, exatamente. Começou a ganhar bem, você já vai lá e se... exatamente, então é esse problema. Então, o que a gente está passando para vocês aqui são casos da vida real, que a gente passou. Parece novela, mas não é. Parece filme que é baseado na vida real. Não. Acontece, e se você está fazendo, corta, porque realmente é problemático. Teve uma vez, e uma outra coisa também. Lembra quando a gente fez a reforma? Que a gente queria ampliar? Vamos ampliar. Foi a primeira ampliação grande que a gente fez. Tipo, na verdade, uma primeira a gente planejou certinho, que foi a mudança deu certo. Mudanças planejadas e bem executadas, elas quase, na grande maioria, sempre dão certo. Quando ela não dá, é porque alguma coisa provavelmente você fez de errado. Só levantar um ponto que é assim, essa segunda deu errado. Então a gente fez a primeira vez, deu certo, a gente tinha a receita do bolo. Só que a empolgação, a emoção, aquela coisa de que tá dando certo e às vezes você não põe o pé no chão e fala, opa, calma. Deixa eu analisar. A gente viu que a gente fez saiu de uma sala pequenininha, a gente foi pra uma sala linda, a gente fez tudo planejado, do jeito que a gente queria, decoração, a gente foi na Tokstok, comprou as coisas, a gente não mediu o esforço. Alô, Tokstok, patrocínio, patrocina nós aí. A gente comprou as coisas que a gente queria, deixou a sala animal e trabalhamos. Só que a gente quis depois fazer de novo, era até no mesmo prédio, falou agora na sala de baixo, porque aí a gente tá no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e aí a gente consegue, sabe, é só subir, vamos ver o que tá acontecendo, a gente se divide, beleza. Fala aí como foi. Essa última foi tão bem planejada que a gente colocou até um laço, acho, pra galera entrar.
Então, Na porta, pra quando cortar, as né? pessoas que estavam nessa sala pequena entraram, elas começaram a chorar, porque era completamente, era tipo, como se estivesse entrando num mundo diferente. Aí beleza, a gente tinha que ter repetido, analisado, feito tudo que a gente fez. Só que o Will já falou bem, o que aconteceu, vamos pegar a sala aqui de baixo. Não, vamos ampliar e pegamos a sala de baixo. Aí o que aconteceu? Começamos a reforma e tal, aí a pressa de não ter a paciência de esperar a reforma, de, sabe, acabar, ou fazer a reforma com dinheiro em caixa, porque o que aconteceu? A gente talvez não tivesse ainda chegado no ponto para ter o dinheiro total para fazer a reforma. O que a gente achou? Ah, chegou aqui, se a gente conseguir parcelar alguma coisinha aqui, uma outra ali, a gente já consegue abrir e já começar, mesmo com o crescimento, a gente pagar o que a gente tem. O que aconteceu? Teve uma mudança no mercado bem na hora que a gente colocou as coisas. E a sala não estava montada. E a gente levou uma parte da galera, começou a contratar a reforma e a mudança do mercado. O que aconteceu? Tiro no pé. A gente quase quebra. Quase. A gente quase quebrou. Por quê? Com a mudança do mercado, nem o que estava certo, a gente já ia passar por aperto. Fora isso, a gente tinha acabado de contratar mais 6 pessoas. Ou seja, nós fizemos a mesma cagada. E assim, você vai ver que cagada parece um vício, né? Ela tá sempre passando ali na frente. Parece que se você se descuidar, você vai lá e faz. Então, aqui o que aconteceu? A gente colocou as pessoas, não tinha acabado a reforma, as pessoas estavam num sol, lembra? Nem o ar-condicionado foi colocar com dia, lembra? Depois, trabalhando com o sol batendo na janela, parecia que tava dentro de um forno micro-ondas. Resumindo, a gente entregou a sala, a gente teve que mandar essas pessoas embora, eu acho que elas tinham 2 meses, eu acho. Tivemos uma rescisão para pagar e com queda no orçamento, porque a gente tinha acabado de investir o que a gente tinha na reforma e na ampliação. Ou seja, começamos do zero de novo. Teve que refazer todo o trabalho que a gente já tinha conseguido chegar, tivemos que refazer, voltamos só para a sala lá em cima, entregamos tudo. E aí o que acontece? Nunca isso passa sem dívida, né? Então sempre fica um resquício para você ter que... Então cada decisão sua, se for errada, ela provavelmente vai te acarretar dívida, certo? Então tem muito disso, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai na empolgação e acaba tendo esse tipo de problema. Então o que fique claro para você é que não adianta querer crescer sem estar preparado. Você tem que fazer um planejamento, você tem que pensar em todas as circunstâncias e principalmente você tem que ter caixa. Então qualquer tipo de ampliação da empresa ou qualquer tipo de passo que você for dar, você tem que estar muito bem financeiramente, você tem que estar resguardado com isso e com um planejamento muito bem desenhado, tudo que você vai fazer, como que você vai atingir e em que ponto você quer chegar. Tenha pelo menos um levantamento do seu custo fixo. Olha, vou abrir um novo ponto, aluguel lá é tanto, internet é tanto, água é tanto, luz é tanto, vai ter tantas pessoas. Levanta esse custo e tenha pelo menos 3 meses desse valor lá na sua conta, que você vai falar, isso aqui eu vou usar só para isso aqui. Porque durante esses 3 meses você consegue passar por altos e baixos, contratar, treinar, ter paciência, fazer a coisa acontecer. Porque se você fizer com dinheiro contado e esperando que vai vender para poder fazer... Só é isso aí. Espero que você tenha anotado aí. Espero que o livro, o caderno aí que eu pedi para você pegar aí no começo de 500 folhas tenha dado. Se não deu, a gente já sabe. E isso porque tinha mais, né? Se a gente fosse ficar gravando todas elas, a gente ia ficar aqui numa live maior do que a do Wesley Safadão. Mais de 10 horas. Mais de 10 horas. A gente ia ficar aqui... Eu ia dormir, o Douglas ia ficar contando, porque ele não ia aguentar, depois ele ia dormir, ia contar, a gente ia ficar aqui, eu acho que uns 3 dias. Se vocês têm alguma coisa que vocês passam e que sentem dificuldade, deixa aqui também, porque como a gente não pôde falar de todas, às vezes você está sentindo uma coisa que a gente também já sentiu. A gente pode, falar qual foi a decisão que a gente tomou, o caminho que a gente percorreu para poder ajudar, certo? Exatamente. Então, e se inscrever no canal, tem que se inscrever no nosso canal, galera, então, gente. E você que não se inscreveu ainda, não sei, né? Cara, não perde tempo, pô. Vai lá e se inscreve. A gente tá falando de cagada, é uma cagada que você tá fazendo. Não se inscrever. Tem que se inscrever no nosso canal. Se inscreve aqui agora pra você ter acesso a todo o nosso conteúdo. Já são mais de 20 vídeos lá que tem, não só esse de cagada. Lá tem coisa certa também que a gente já falou. Então se inscreve e fala pra geral, né? É sempre importante. Se você vai com a nossa cara e a cara do Dan,
Fala pra todo mundo. Se você é gestor, espalha. faz toda a sua equipe seguir Exato. lá, tá? Às vezes você tem um tempo muito corrido e não consegue, sabe, dar treinamento, essas coisas. É o que a gente faz online, a gente coloca muito conteúdo lá, muita coisa boa, faz os seus colaboradores acessar lá o Instagram, o YouTube, tudo que é do Clube do Consignado isso. tem que estar. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo. Quanto mais like, mais você ajuda o Consignado. O Consignado é... Quanto mais like, mais você ajuda o Clube do Consignado a continuar com seus vídeos, enfim. E a gente vai ser sempre muito grato a isso. Tem um símbolozinho de um sininho que, para quem não sabe, significa o quê? Vou te dar uma dica agora. Você, vendedor que tá vendo a gente, se você quiser fazer uma média fera aí com o seu gestor, com o dono da sua empresa, você falar assim, caramba, vou fazer uma aqui boa. Aperta esse sininho aqui porque você vai receber antes de todo mundo. Você vai ficar sabendo dos nossos vídeos aqui antes de todo mundo. Aí quando aparecer lá, você fala assim, olha, seguinte, hein, tá saindo um vídeo bom no Clube do Consignado aí, hein? Ó, eu queria mostrar aqui pra vocês. Então já faz essa média porque ele vai gostar e vai falar, caramba, ó, pô, um exemplo de funcionário aqui. Então, ó, aperta aqui o sininho que você já vai receber antes de todo mundo a notificação desse vídeo, certo, Will? Isso aí, no Instagram, @Clube Consignado. Não tem o do lá, tá? É @Clube Consignado. Você vai achar a gente também. Lá tem um monte de coisa, enquete que a gente faz, nossas lives lá também, com bastante conteúdo que a gente entrega. Você não pode deixar de seguir a gente no Instagram. Dan, um recado nosso aqui, né? Um abraço. Tamo junto. Esperamos ter... Acabe tudo isso logo pra gente se reunir de novo. Esperamos ter correspondido aí sua expectativa. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E um abraço do Clube do Consignado! Vixe, tchau. E aqui, ó. E é com esse ó, coelho. Cara, eu não sabia. Eu falei, a mão, velho.